Pessoal, medicina baseada em evidências utiliza heurísticas para os processos de interpretação, ideias que tornam a gente, ou que orientam a gente em relação a como interpretar evidências científicas. Mas essas heurísticas são ideias gerais, a gente tem que ir eventualmente mais profundamente e identificar situações mais particulares onde existem nuances e que as heurísticas não funcionam. Lembre-se que heurísticas são atalhos mentais. Essa, portanto, é uma aula que vai se adicionar ao grupo de tratamento do nosso curso de Medicina Baseada em Evidências e eu desejei compartilhar aqui com vocês hoje. E é sobre desfechos substitutos. A ideia de que um desfecho substituto pode não representar um benefício clínico é uma heurística útil, né? Uma heurística útil para que a gente fique com muito cuidado. Existem os casos clássicos, como, não preciso lembrar aqui, de situações onde há uma melhora num desfecho substituto. Lembre-se que desfechos substitutos são aqueles desfechos que representam mais testes, né? Bioquímicos, de imagem, exames gráficos, mas não representam realmente uma situação clínica pela qual o paciente está passando, nenhum evento. Então, existem situações em que os desfechos substitutos não foram preditores de um benefício clínico, daí essa heurística, essa regra de que desfecho substituto, estudo com desfecho substituto, ele não é, na realidade, não tem o mesmo nível de evidência de um estudo que o endpoint foi um endpoint clínico. No entanto, eu vou colocar aqui, aprofundar um pouco mais esse pensamento para 3 situações. Mas situações onde o desfecho substituto é bastante válido e provavelmente até desejável que assim o seja feito. Eu vou explicar por quê. Desejado como preferência. Uma situação em que quando o desfecho substituto na realidade é melhor que o desfecho clínico. E por fim eu vou dar uma ideia mais geral e de filosofia da ciência do que na realidade é o uso de substitutos em ciência. Primeiro, situações onde os desfechos substitutos são muito validados e os desfechos substitutos que tendem a ser validados tendem a predizer o impacto clínico de uma intervenção, são os desfechos que são mediadores dessa intervenção. Então, quando aquele desfecho é um verdadeiro mediador e principalmente quando você está numa situação de uma doença que tem poucos mediadores, é bastante previsível o desfecho substituto. Por exemplo, CD4 no tratamento de AIDS, né? As doenças infecciosas são situações mais determinísticas que um paradigma multifatorial de surgimento de doenças. E a AIDS, o vírus da AIDS, ele diminui a imunidade da pessoa através do ataque às células imunológicas. Então, quando você vê o CD4 diminuir, é exatamente o que está ocorrendo no organismo da pessoa para que a soropositividade do HIV cause a doença. Isso é muito validado aliás, foi exatamente estudos que faziam um acompanhamento longitudinal do CDI, do CD4, associado à carga viral, que demonstraram a causalidade entre vírus da AIDS e AIDS, entre vírus HIV e AIDS. Então, ele é um biomarcador realmente muito forte do mecanismo da doença, e no momento que uma nova droga, digamos, ela combata melhor o CD4, ela tende a ser realmente melhor. Portanto, quando o desfecho substituto ele é um verdadeiro mediador, principalmente em situações menos multivariadas, e quando esse desfecho mediador ele também já foi validado por outros estudos como um bom preditor de impacto clínico, e terceira situação, quando
a intervenção nova não tem muita razão de ter um efeito deletério muito grande que anule o eventual benefício no mecanismo da doença. Diante dessas três situações, esse desfecho substituto é bom. É bom, ele substitui o clínico e eu vou além. Muitas vezes é desejável que seja usado ele como desfecho principal, mesmo que você pudesse usar o desfecho clínico. Por quê, gente? Um desfecho clínico, ele é mais sujeito a uma série de outros determinantes, que nem sempre é o determinante da doença. Enquanto o desfecho substituto, quando ele é muito bom, ele é a ação proximal do tratamento. Se eu disser assim, a angioplastia primária no infarto reduz mortalidade do infarto, ou melhor, claro que reduz, mas o tempo porta-balão, a rapidez com a angioplastia se associa a menor mortalidade, difícil mostrar, porque são tantas coisas que levam à mortalidade, e esse tempo porta-balão, como se fosse um substituto do sucesso da terapia, ele é apenas uma coisa. Então, o desfecho clínico, ele é resultado de muitas coisas, e não só da intervenção. E quando você tem um desfecho substituto bom, validado por esses três aspectos que eu falei, ele às vezes representa mais a verdade do que um desfecho substituto, que tem uma variabilidade que não depende só do tratamento, e existem maior possibilidades também de interferências na interpretação do dado empírico. Portanto, quando um desfecho substituto é muito bom, eventualmente a melhor escolha científica possa ser ele. Eu vou dar agora uma segunda situação, vou partir para uma segunda situação onde o desfecho substituto é mais clínico do que o clínico. E vocês vão tentar encontrar outras alternativas, mas uma ótima alternativa, uma ótima situação que eu penso é taxa de filtração glomerular em insuficiência renal. Vamos dizer que eu estou dando um remédio para diminuir a progressão da insuficiência renal. E a progressão da insuficiência renal é medida pela função renal, pela taxa de filtração glomerular. Tá? Qual é o desfecho clínico do paciente com insuficiência renal? É terapia de reposição do rim, diálise ou transplante. Então, quando você está pensando em insuficiência renal, interviu, está seguindo essas pessoas e está pensando em desfecho clínico, o desfecho clínico será o combinado, eventualmente, de diálise ou transplante. Certo? Só que diálise é um desfecho, na realidade, resultado da taxa de filtração glomerular. E ele é contaminado por processos de decisão ou, eventualmente, contraindicação que o paciente pode ter para diálise naquele momento. Então, na verdade, a taxa de filtração glomerular, se você estiver dando um remédio para diminuir ali, ela está representando mais a verdade, ela é mais um desfecho do que está realmente ocorrendo com a doença do que a decisão pela diálise. Porque a decisão pela diálise não é um evento que ocorreu, é um processo médico de decisão. Então, ele parece ser clínico, porque a pessoa realmente sai de sua casa e vai para ser dialisado. É um fato que está acontecendo na vida da pessoa, enquanto o outro é só laboratorial. Mas esse clínico é provocado, ele que é substituto da taxa de filtração glomerular. Então essa é uma situação que tem uma nuance que, na verdade, você pode identificar distorções, inclusive, de tamanho de efeito, quando você olha a proporção de pessoas que terminaram em diálise ou não. Enquanto a taxa de filtração glomerular, com uma medida contínua e que pode ser avaliado longitudinalmente em muitos momentos no tempo, com uma análise longitudinal, Linear Mixed Models, ela capta muito mais a realidade e associações com intervenções ou com fatores de risco. Então veja que é a situação onde há uma inversão. O desfecho clínico é substituto do desfecho laboratorial, que ele é, na realidade, a representatividade mais clara da doença. Não confundam achar que insuficiência cardíaca é fração de ejeção. Não, fração de ejeção não é um bom substituto para a insuficiência cardíaca. Não estou dizendo isso, mas a taxa de filtração glomerular é. E, na verdade, é ela que está medindo exatamente o momento que o rim parou de funcionar. A fração de ejeção não é tanto assim, o coração está funcionando. Né? Então, são nuances que precisam ser vistas. Então, dois grupos que eu falei.
Uma situação em que existe realmente um clínico, que é o paciente com AIDS pegar a infecção, etc. Mas o CD4 é muito bom substituto. E, a depender da situação, é desejável que você fique com o substituto, porque ele vai trazer uma informação mais acurada do que o clínico que tem outras contaminações. Segunda situação, quando há uma inversão. Quando o verdadeiro desfecho clínico é, na verdade, o laboratorial. Ele é mais clínico do que o desfecho clínico que é tradicionalmente definido. Então, na verdade, gente, a análise de desfecho tem que ser muito cuidadosa. A gente parte de heurísticas, mas tem que aprofundar. Por fim, terceiro ponto e último que eu quero dizer é que qualquer desfecho é substituto. Pode ser o desfecho clínico mais importante, mais relevante que você julgar, ele é substituto. Ele é uma medida do estudo para representar uma ideia conceitual de benefício. Ele é uma mera medida. Na realidade, todo o empirismo e experimentações, elas são medidas numa realidade, mas a verdade está na inferência. Por isso que toda pesquisa, toda amostra é substituta de uma população. Toda observação é substituto do conceito verdadeiro. A gente não alcança a verdade plenamente. E, nesse sentido, todo desfecho é substituto. Substituto de uma ideia. E desfechos clínicos, muitos deles, são substitutos do desfecho clínico mais importante. Mas podem ser bons substitutos também. Então, surrogate outcomes, desfechos substitutos tradicionalmente definidos só como exames, não. Você pode ter um desfecho clínico intermediário, que ele é substituto do desfecho mais importante também. Então, na verdade, em ciência, tudo é uma substituição que está sendo feita através da observação, uma substituição da verdade. Eu não estou vendo a verdade. Eu estou analisando alguma coisa e eu vou inferir da verdade. Partindo desse princípio de inferência causal, a gente aprofunda as heurísticas de análise de desfechos substitutos.